As feitas. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves. Hoje, Alberto, o teu protagonista é Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República. Olá. Olá Vanessa, ainda Presidente da Assembleia da República, ao que sei, e pelos vistos não estará na Assembleia da República em qualidade nenhuma nos próximos anos. Não sei quantos. Porque, ao que dizem as notícias, parece que, embora isto não seja oficial, parece que já está confirmado que ele não vai ser, não foi eleito deputado, não conseguiu ser eleito deputado, e isso há aí uma espécie de justiça poética, uma certa ironia nas razões pelas quais ele não foi eleito. Mas antes disso, eu gostaria só de lembrar, assim a título de epitáfio da carreira política do Augusto Santos Silva, que não sei se ressuscitará para as eleições europeias ou coisa que o valha, ou se ele ainda tem ambições presidenciais. Acho estranho que uma pessoa não consiga ser eleita deputado e manter ambições de ser Presidente da República, mas isso cada um sabe de si. Agora, gostaria só de lembrar, assim, muito por alto, muito rapidamente, quem é Augusto Santos Silva, qual foi a carreira política de Augusto Santos Silva, que começou na Liga Comunista Internacional, na LCI, ou seja, ele vem do comunismo, mas chegou ao grande público, digamos, enquanto um dos nomes que rodeavam o séquito, que faziam parte do séquito do engenheiro António Guterres. E nesses nomes estavam outras pessoas que depois também se tornaram famosas, por assim dizer, como o Dr. António Costa, o engenheiro, vamos chamar-lhe engenheiro, José Sócrates, entre outros. O Augusto Santos Silva, o Dr. Augusto Santos Silva, peço desculpa, chegou aos portugueses, ao grande público, trazido pelo engenheiro Sócrates, que trouxe muita gente de calibre não exatamente extraordinário, mas trouxe. E o Augusto Santos Silva, desde aí, nunca mais largou a ribalta. Ele esteve como... ele só de ministro foi, salvo erro, foi ministro durante 15 anos seguidos, em 5 pastas diferentes, antes de assumir, agora há 2 anos, a presidência da Assembleia da República. E, num certo sentido, o Augusto Santos Silva, era aí que eu queria chegar, representa... Eu não digo que ele seja o pior do regime, mas é um bocadinho o rosto do pior do regime. Vamos ver se me consigo explicar. Eu não acho que há políticos com visibilidade que fizeram mais mal ao país do que o Augusto Santos Silva. E ocorrem-me 2 ou 3, alguns dos quais acabei de citar há pouco. Agora, acho que o Augusto Santos Silva, toda a sua postura, toda a sua atitude, toda a falta de poder de encaixe e de relação complicada com o regime, em que ele pareceu sempre a expressar e exprimir nos seus gestos, nas suas palavras, acho que nesse sentido, e nessa perenidade, no facto de ele nunca largar o poder, de ele ter estado demasiado tempo no poder, sem ser exatamente aquela pessoa em quem os portugueses votavam, era uma espécie de segunda linha que nunca deixou de ser segunda linha, mas que esteve sempre ali. Nesse sentido, ele representa um bocadinho o pior do regime, e em particular o pior da parte do regime que cabe ao PS, que é uma grande parte, uma boa parte. Nesse sentido, acho que já era a hora do Augusto Santos Silva abandonar as suas funções. Ele já fez ao país o que podia fazer, para uns fez muito bem, para outros fez muito mal, para outros não fez nada de especial, mas acho que era capaz de ter chegado a hora. A hora chegou, e só para terminar, Vanessa, chegou por via da tal justiça poética, por Augusto Santos Silva, enquanto Presidente da Assembleia da República, independentemente das ações do Chega, que às vezes eram um bocadinho criticáveis e às vezes um bocadinho duvidosas, mas nem sempre as ações do Chega no Parlamento, bem entendido, do grupo parlamentar. O Augusto Santos Silva portou-se sempre de forma parcial, teve sempre um viés óbvio contra o Chega, que alguns acusam o Dr. Santos Silva de ter alimentado o Chega. É possível que faça parte da estratégia, mas os factos não são esses, é uma interpretação, é um juízo de valor. O que o Augusto Santos Silva fez foi discriminar, obviamente, um partido em favor dos outros. E isso ele fez quando deixou de convidar o Chega para as viagens que ele fazia, viagens oficiais, quando ele se dirigia a deputados do Chega da forma como se dirigia. Também é verdade que o tratamento era recíproco, quando ele não condenou agressões a uns deputados do Chega, quando teria feito certamente em relação a quaisquer outros deputados, ou seja, ele discriminou um partido que estava ali por mérito próprio, tal como os outros partidos também estão, porque aqueles deputados foram eleitos
por nós, pelos eleitores, não necessariamente por mim ou por ti, Vanessa, mas votaram neles, eles estavam ali, tinham que ser respeitados, mesmo que eles às vezes também pisassem um bocadinho o risco, mas a verdade é que os deputados do Chega pisaram o risco com o Santos Silva, porque o Santos Silva lhes deu motivos para isso. Ou seja, foi um péssimo presidente da Assembleia da República, como já não tinha sido um particularmente excelente ministro de coisa nenhuma. E nesse sentido, é graças à eleição de um deputado do Chega que o Augusto Santos Silva encerra, pelo menos para já, a sua carreira política. Não fico eufórico com a eleição de nenhum deputado do Chega, ou nenhum deputado em particular, mas é inevitável acharmos uma certa graça, uma certa piada a que as coisas tenham acontecido assim. Às vezes, eu não vou citar aquela coisa de escrever direito por linhas tortas, essas coisas todas, mas não gosto muito de provérbios e dessas citações, mas às vezes as coisas acontecem de maneira a que parecem ter... as coisas parecem ter concorrido para uma certa harmonia do mundo. E neste caso, este é um dos raros casos em que isso pareceu ter acontecido. O Dr. Santos Silva vai embora, vamos ver se ele tenciona regressar depois desta vergonha noutros países, noutros regimes. Duvido muito que um político tentasse regressar a outras funções, provavelmente é de maior responsabilidade depois deste enxovalho, mas não digo nada, isso depois depende de cada um. Já chega, de Augusto Santos Silva, é o título do Ideias Feitas de hoje. Alberto, até amanhã. Até amanhã, Vanessa. O Ideias Feitas conta com o apoio do Azeite Talismã.